Olá pessoal, vem comigo para mais um vídeo da reforma baixo custo da Blaze. Essa Blaze eu comprei no Marketplace por R$ 6.000. Nesse vídeo a gente vai fazer a modelagem da peça, os vincos e deixar ela o mais alinhada possível para daí então ficar prontinha para preparação para pintura. Vamos lá, o fogão novamente, né? Vamos utilizar o fogão. Lembrando que o nosso intuito é só materiais de fácil acesso e baixo custo. Lembra sempre de deixar ele afastado da chama para não queimar a peça. E você mantém ele aí aquecendo na chama do fogão. Nesse vídeo eu usei alicate, chave de fenda, e vai ser preciso lixa e massa rápida. Mais para frente eu vou mostrar para vocês. Então eu começo ali aquecendo a peça e alinhando ali o máximo possível. Essa peça ficou um pouco anulada na parte reta dela. Então eu fui ali aquecendo e com o alicate eu fui empurrando a parte que estava para dentro, a parte reta lá. Se você olhar de perfil, dá para ver a ondulação. Então você vai empurrando, esperando esfriar para eu ficar na posição que você deseja. Por isso que eu falei no primeiro vídeo que foi até bom a peça tá pintada e ela lisa, a gente consegue ver um pouco melhor as imperfeições, as ondulações. E ali você continua com a ferramenta aquecendo, trabalha com muita calma, sem pressa, porque a gente pode danificar a peça, pode ou aquecer demais e deformar, ou movimentar as partes sem ela estar bem aquecida e quebrar, trincar. E aí você segue fazendo esse trabalho. Agora eu vou ajustando a borda. Notem que ela já deu até uma trincada onde a gente fez a solda, mas é normal, a gente está fazendo muita interferência na peça, então é normal ela dar algumas trincadas. E estou fazendo a borda de acabamento da grade. Essa borda final, ela faz o encaixe com o paralama da Blaze. Tem que ser um vinco ali bem certinho. Eu fui olhando a medida de acordo com o outro lado, que estava bom. E é importante também você ir no veículo e ir medindo como está o encaixe. Tá aí o resultado final, a peça bem alinhada. Lógico que ela não fica extremamente reta, mas isso aí no final, na parte de lixa, a gente vai corrigir qualquer ondulação mínima que fique, mas o certo é ficar a ondulação mínima possível. Dá para ver pelo reflexo que ela está bem alinhada a peça. Beleza, agora vamos pro veículo, vamos para a Blaze. Vamos fazer o teste de encaixe, fazer as medidas, se precisar fazer algum ajuste. Vamos ver se a gente já acertou de primeira. Errou! Pelo visto não, né? Já deu para ver que eu fiz ela reta e o encaixe no paralama é diagonal. Eu não consegui perceber essa diferença só olhando do outro lado. Por isso que é importante a gente testar no veículo. Mas nada que não possa ser corrigido. Voltamos para o fogão, vamos aquecer a peça e fazer os ajustes necessários. Lógico que eu tenho um pouco de prática e consigo fazer sem medida, sem anotação, sem marcação. Mas quem não tem muita prática, é importante fazer a marcação talvez com uma fita crepe ou com uma caneta, ou fazer a medida do outro lado. E aí a gente continua fazendo o serviço, aquecendo a peça e moldando de acordo com o que a gente precisa. Esse encaixe ficou bem melhor, o alinhamento lá, o ângulo correto. Esse paralama está bem amassado, então fica um pouco de imperfeição, mas o ângulo está correto. E a parte de cima com a seta, ainda preciso fazer alguns ajustes para a grade subir. E aí, vamos para a parte de solda. Tudo que trincou, toda a movimentação, a interferência que fizemos na peça, que
causou alguma trinca, alguma imperfeição, a gente vai corrigir agora na solda, que a gente já aprendeu no primeiro vídeo como faz essa parte de solda do plástico para reforçar. Ela tem um vinco na parte de cima e um vinco na parte de baixo. Então, o mesmo processo de soldagem, a gente consegue moldar esse vinco, aquecendo a ferramenta e vir alinhando a peça e o vinco. Como eu falei, quem não tem muita experiência e não tem muita noção de desenho, linhas retas, pode usar fita e caneta para demarcar o local do vinco. Inclusive, eu vou usar isso na próxima etapa. E o que eu percebi? Eu percebi que a peça ela trincou muito fácil nessa emenda de cima. Então, é uma parte da peça que ela precisa ser mais reforçada. Então, eu fiz aquele processo da solda com fios de cobre, pedaço de fio mesmo, de energia, que você aquece e gera como se fosse uma fibra, né? Ele fica bem resistente. Eu fiz essa etapa por fora e também reforçando pela parte de dentro. Fica muito resistente. A peça pode quebrar em algum outro local, em alguma batida, o que for, mas nesse local ela não quebra mais. Essa etapa a gente vai fazer o vinco de baixo, o vinco de cima já está bem modelado. Eu estou usando a mesma técnica que a gente fez para desamassar a parte do meio. Eu venho da parte de cima da peça, a parte original da peça onde tem um vinco, e venho copiando esse vinco até a ponta da peça em que a gente fez a emenda, que não tem um vinco teoricamente. Essa etapa eu aproveito a parte que está com mais quantidade de material, maior quantidade de material, ou seja, a parte mais alta. Retiro o material para formar o vinco e vou passando esse material para as partes mais baixas. Além de fazer o vinco, eu vou nivelando a peça. Essa parte não precisa ser muito perfeita, tá, pessoal? A parte de acabamento que vai deixar esse vinco bem aceso, bem linear.
outro lado, que estava em perfeito estado, teve uma pequena quebra. Mas, como a gente sabe fazer a solda plástica, fui lá e resolvi o problema. Soldei por fora, com a ponta da ferramenta, soldando por dentro e fazendo acabamento. Agora mais um teste. Ficou bem alinhado, os vincos bem alinhados. Lógico, de uma forma grosseira, o acabamento vai ser mais para frente. E ali eu vou percebendo onde eu tenho que tirar ou não o material. Pessoal, essa parte eu fiz na lixadeira, tá? Mas eu costumo fazer com a lima ou com a lixa, porque, inclusive, eu não fiz porque, por incrível que pareça, eu não achei a minha lima, mas é muito mais fácil de você matar a peça com a lixadeira. A lixadeira é muito forte, então eu fui muito devagar ali, de forma sensível, e eu tenho um pouco de destreza também com a lixadeira. Mas para quem não tem muita experiência, aconselho fazer com lixa ou com lima, que não é tão agressivo, tá? Beleza, outro teste, você vê que a peça encaixou bem mais para cima, bem mais alinhada, porque a gente tirou uma parte de dentro ali que estava atrapalhando. E o processo é esse mesmo, você vai lixando e testando e fazendo os ajustes necessários. Alguns momentos depois, alguns centímetros depois, uma eternidade depois. E aí o resultado final do alinhamento, perfeito. O paralama, como eu falei, está um pouco amassado, isso vai ser corrigido, mas alinhamento perfeito. Nessa etapa não precisa ter muito cuidado com os vincos, é uma lixa 400 com água, é apenas para tirar algum fiapo de plástico, deixar a peça, tirar o máximo de sujeira possível e que a massa tenha maior aderência aí. A lixa é bem barata, tá? A lixa de massa é bem barata, você acha em qualquer loja de tinta. Essa é uma etapa que tem que investir no material, lixa, massa e tinta. A gente já parte para uma etapa de acabamento. Essa etapa a gente precisa marcar bem o vinco da peça, porque é o acabamento final com massa. Então eu começo da parte original da grade, que tem o vinco original, e alinho na mesma reta, esticando a fita até o fim da peça que foi remendada, foi feito o remendo. Lembrando que eu não medi, não fiz nenhuma medição, foi só no olho, mas quem não tiver muita experiência, é só medir a largura do vinco e delinear com a caneta ou até mesmo com a fita direto. Agora a aplicação da massa, essa massa já estava guardada há um tempo, estava um pouco velha. A primeira passada ficou bem linear, eu gosto de locais pequenos assim, passar com o dedo mesmo, é uma massa bem fácil de ser utilizada, não precisa catalisar nada. Você compra e ela já vem pronta para uso. Só que por ela estar muito velha, muito antiga, a segunda passada ela ficou um pouco empelotada, mas não tem problema. Isso aí a gente tira na lixa, se for preciso ficar um pouco imperfeito, aplica a massa novamente. Essa massa seca muito rápido, com 15, 20 minutos você já pode manusear. E é apenas para cobrir imperfeições e marcar bastante bem o vinco, né? Você tem que, a maior parte do serviço você tem que fazer na lixa diretamente no plástico. Aí a gente espera secar durante 15 minutos no sol
Se tiver um soprador, também dá para utilizar para acelerar esse processo. Após 15 minutos, a gente vem com um pedaço de. No caso, eu usei um pedaço de borracha, mas pode ser um pedaço de plástico. É bem reto. Essa borracha é uma borracha de suspensão bem dura, é um calço de suspensão. E lixa só a parte do vinco. Você pode ver ali que a parte reta, que já era uma peça pintada, já com preparação de pintura, eu só isolei com a fita e tô lixando a parte da massa. Essa lixa é uma lixa 100, tá? Uma lixa 100 seca. Aí eu fui lixando e analisando onde precisaria aplicar mais massa, onde precisaria lixar mais para ficar bem liso. Essa massa ela vai sair quase toda, tá? Ela vai ficar apenas os locais mesmo mais baixos e você pode ir com a mão e até no visual mesmo você consegue ver algumas imperfeições e ir lixando. Mas basicamente é lixar reta ali a borracha sobre o vinco que você vai conseguir um bom resultado. Nesse caso, eu tive que fazer uma segunda aplicação de massa, porque a primeira, como vocês viram, empelotou bastante, ficou bastante defeito. Eu fiz uma segunda aplicação aí e uma segunda etapa de lixamento. Lixa sem seca. Essa lixa sem, ela é para tirar as maiores imperfeições. Quando você vê que está ficando mais alinhado e passar o dedo e ver que não tem muitas imperfeições, você pode trocar a lixa para a lixa 200 com água, tá? Nessa etapa a gente trocou a lixa, a gente passou para a lixa 200 com água. Você pode ver que já saiu bastante da massa, ficou só a parte que está mais baixa mesmo e já foi marcando o vinco. É muito importante você tomar cuidado com o ângulo que você está lixando para não acabar ali o vinco, tá? Tem que ser exatamente o ângulo da peça. A gente tira a fita. Como eu falei, a parte do meio eu não precisei lixar muito, porque ela já estava com preparação de pintura. Não me preocupei em melhorar. Olha só, ai, ai, caramba. Resultado final. Nessa etapa, o correto seria aplicar um fundo, aplicar um primer, e vocês podem ver que ele revela alguns defeitinhos pequenos. Nesse caso, eu usei apenas um spray, porque eu não tinha primer. Eu vou me preocupar com primer mais quando for pintar o carro por completo, e aí a gente faz esses pequenos defeitinhos que ficaram nessa peça. E aí vai ser uma preparação de pintura geral do carro. Eu passei um spray preto fosco mesmo, apenas para a gente conseguir visualizar melhor o resultado final aí dos vincos. O interessante nessa etapa é delinear bem esses dois vincos, o vinco de cima e o de baixo. Aí o resultado final, perfeito, os vincos bem delineados. Agora, passado essas festas de carnaval, a gente vai pegar firme nesse projeto. Então, segue, curte, compartilha. Segue também nas redes vizinhas, a gente posta vídeo em todas as redes. Comenta aí qual a próxima etapa do projeto você gostaria de assistir aqui. Tem muita coisa para fazer e vamos que vamos.